Graça e paz, irmãos. Deus tem uma palavra para você, amém? Nós vamos começar uma série de mensagens agora e eu creio que Deus tem algo especial para nós nesse tempo e nessas semanas. Vão ser 5 ou 6 semanas de mensagens e o título da mensagem é O Chamado para Reinar em uma Terra Estrangeira. O texto básico está ali em Romanos 5,17, que fala assim: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, fala, eu recebi a abundância da graça, e o dom da justiça, fala, e o dom da justiça, reinarão em vida. Fala para o seu irmão, você vai reinar em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Você vai reinar em uma terra estrangeira, por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não está reinando, você vai aprender como reinar, né? Nós vamos ter, são 5 tópicos diferentes. Gostou do José do Egito aí? Esse é José. By the way, se você ainda não foi, vai lá no meu YouTube channel, subscribe, clica no sininho para você começar a receber. As mensagens já estão sendo editadas, você já pode assistir depois lá, tá? E, irmãos, uma das grandes verdades da palavra de Deus é que nós nascemos para reinar. Amém. Só que muitas vezes nós ficamos aquém de desfrutar disso. E por que nós não desfrutamos? É simplesmente por causa de uma falta de um posicionamento. Fala comigo, posicionamento. O que eu tenho percebido ultimamente, e algo que realmente eu confesso para os irmãos incomoda o meu coração, e eu imagino o coração do Pai, é que sempre tem uma agenda prioritária antes da agenda que Deus tem para nós. E é interessante que logo depois as pessoas ficam se perguntando, ou perguntando para outros, por que está acontecendo comigo assim? Por que eu tentei tanto e não deu certo? Por que isso? E a resposta está simples: você não está reinando porque você não se posicionou. Fala comigo, posicionar. Fala para o seu irmão, deve se posiciona. Sabe, porque senão nós sempre vamos viver naquilo que Adão herdou. Nós vamos sempre viver na restrição. Nós sempre vamos viver na condição. Nós sempre vamos viver na necessidade. Mas fala assim: Senhor, eu quero viver na abundância. Quero viver na abundância. E Deus tem abundância para você. Você crê nisso? Amém. Deus tem abundância. A Bíblia, Paulo aqui em Romanos está comparando pela ofensa. Olha, se pela ofensa de um homem simples entrou a morte, imagina por esse, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar se o homem ama de uma forma tremenda o pai, a mãe, que ama os filhos. Você pode imaginar o quanto Deus te ama. Você consegue fechar os olhos e desfrutar do amor de Deus nesta manhã? Amém. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua fidelidade. Irmãos, nós precisamos viver essa realidade agora, nesse momento, nessa estação. Esse é o grande momento de você viver essa realidade como igreja, como representante, como luz do mundo. Fala assim: eu sou luz, eu sou o sal. Você traz tempero, sabor para aquilo que Deus tem para restaurar na face da terra. Chamado para reinar em uma terra estrangeira. Assim foi com o povo de Deus e assim somos nós. Você acha mesmo que é uma coincidência você ter vindo para os Estados Unidos? Você acha mesmo que foi só o sonho americano que te trouxe? Irmãos, foi Deus que permitiu e te trouxe, e até hoje te guardou aqui e continuará te guardando. Alguma outra coisa não aconteceu antes? Quantos vieram? Quantos pereceram no caminho? Quantos vieram e foram deportados? Mas você está aqui. E eu não sei para você, para mim essa terra, ela é Canaã, ela mana leite.
pelo aspecto financeiro, que é muito importante sim, mas pelo aspecto da oportunidade de criar os filhos, né, nesse ambiente, né? Eu admiro a escola, o negócio da escola aqui é uma coisa fantástica. A escola pública aqui é melhor que qualquer escola privada no Brasil. Sabe, um dos tópicos, passa lá, Sabrina, por favor. Um dos tópicos que eu vou falar, a parte 1, esses são os temas, né, que nós vamos falar, são 5 semanas. Sirva na terra que você está, sem murmuração. Nós vamos tocar nesse tópico aí. Seja um abençoador do seu patrão, né? Você vai perceber que esses itens, né? Tem gente que está, já aquela pessoa que é igual gato, come, está comendo o melhor da terra e murmurando e reclamando, e ainda sai, e aquela expressão que vem lá do Goiás, é latada mesmo, né? Risco isso do sua, não é latada, não. Latada é se você fosse pedreiro no Brasil. Você é pedreiro de luxo na América, né? Eu falo para as minhas irmãs lá que eu sou um pedreiro de luxo aqui. Seja um abençoador do seu patrão. Quantas vezes você pensou em abençoá-lo, né? A parte 2, aprenda a língua dessa nova nação. Irmão, vergonhoso, desculpa te falar. Eu que tenho QI negativo consegui aprender. Você não aprendeu inglês ainda porque você não dedicou. E vou te dar uma dica básica. Se você não fala inglês, corta todos os canais português e espanhol da sua casa. Se mata ouvindo inglês o tempo inteiro, que você vai aprender. Só uma pessoa que crê que mexeu com a boca. Você vai aprender. Amém. Você vai ser fluente. Amém. Agora tem gente que se preocupa com a fluência. Não, eu quero tirar o meu sotaque. Não, pastor. O sotaque é o que embeleza o idioma. Eu amo o meu sotaque. Eu aprendi. Olha, Benihim fez o que fez. Joseph Prince prega que multidões ouvem, e o sotaque dele, você não tem que mudar, deixa aí o brasileiro aí no meio aí, mas eles vão te entender. Mas se você não se esforçar, você não vai aprender. A forma que eu aprendi foi essa. Por isso que eu prego contra a escola no começo, porque a criança não vai para a escola no começo, ela aprende a falar primeiro. E eu acho que é o mesmo método. Quanto mais filmes em inglês, rádio em inglês, pregação em inglês você ouvir, daqui um dia você está falando, e a única coisa que eu vou te cobrar é um almoço por essa dica. Aprenda o idioma, irmão, dessa nova nação. Vamos visitar no Nepal. O nepalês é tremenda a linguagem, né? Por exemplo, você fala uma frase, bom dia. Bom dia para eles dá quase meia hora. É muito longa depois quando eles, né? Eu achei até meio engraçado lá, assim. Mas o pastor Silvio e a pastora Rosa estão lá. E ela fala fluentemente o nepalês. Então ela foi para lá e dedicou o seu coração a aprender o idioma. Fala assim, eu vou aprender. Fuja das tentações. Você vai ver que você vai sempre ser tentado a fazer negócios, né? Que não são negócios que Deus tem para você. Coisas que vão contra princípios da palavra de Deus. Então fique atento com essas tentações. Aproveite as oportunidades. Fala, aproveite as oportunidades. Irmãos, esse é um país de oportunidades. Você crê nisso? Um país de oportunidades. Você faz um curso, você melhora na sua área, ainda continua sendo um país de oportunidades. Eu posso jogar uma batata quente na sua mão? Você mora aqui, praticamente vai se tornar americano. Eu já disse para vocês, os meus ossos vão ser enterrados aqui, né? Eu quero ficar aqui mesmo. O Senhor me mostrou isso já claramente. Você precisa... Deixa eu voltar aqui. Estou falando de oportunidades, né? Yes. Você precisa aproveitar a oportunidade. O que vai continuar, é isso que eu queria dizer, o que vai continuar com essa nação sendo próspera, é a sua atitude. Mas posso ser sincero com você? Isso da minha época vem, isso me irritava muito. Se você pega auxílio do governo sem necessidade, desculpa, irmão, você está errado. Você não tem necessidade, por que você está pegando? Aí você pensa que na hora de fechar a conta, alguém vai pagar.
Como você talvez ainda não esteja naquela situação, você pensa, não estou nem aí, não é eu mesmo. Mas aí o dia que você tiver, aí você começa a pagar a conta. Então, irmão, entenda que você tem uma oportunidade e nessa mesma coisa, dê um bom testemunho. Fala assim, eu vou dar um bom testemunho. Não precisa levantar a mão não, mas se você não fez, faz as suas taxas. Declara as suas taxas. Da melhor forma que você achar possível. Taxa é uma lei e uma coisa que tem, uma regra que tem. Eu tenho 23 anos na América, são 23 anos fazendo taxa. Sempre fiz. Então acho que você devia pensar se você quer ser uma bênção ou não, ou se você quer entender que você tem uma oportunidade e você quer dar um bom testemunho. Próximo, Sabrina, por favor. São 5 tópicos. Perdoe aqueles que te feriram e reconheça Deus por trás das adversidades. Você está pronto para perdoar as pessoas? Irmãos, perdão para o cristão é um estilo de vida. E eu vou te falar uma coisa. Essa é uma opinião, tá? E eu creio também bíblica. Eu perdoo, mas não consigo conviver, então você não perdoa. Porque imagina se Jesus fosse dar esse perdão para você. Não, eu te perdoo, mas é o seguinte, nem chega perto. Eu não quero nem te ver. Olha, nem senta do meu lado. Nem fala comigo, mas está perdoado. Ah, acabou. Fala assim, eu sou melhor que isso. Fala assim, o que está dentro de mim é maior do que isso. Aquele que está dentro disso. Irmãos, eu creio numa igreja que vai se levantar. E é só essa igreja que vai se levantar. Não estou falando da igreja Life Church, não, estou falando de igreja, você. E vai conseguir sobreviver e dar o testemunho verdadeiro. O resto vai ficar andando em círculo. E vai morrer no deserto. E vai ficar no saudosismo. Naquela época que eu orava, as coisas aconteciam. Entendeu? As pessoas se convertiam. E hoje você orou, alguém converteu, você impôs as mãos. Você está fazendo isso, irmão? Meu Deus, você está fazendo isso, irmão? Amém. Ontem mesmo eu pedi para orar uma pessoa, eu cheguei numa casa para fazer um trabalho, para terminar um trabalho, não dava. Eu falei, não, estou tudo bem, vamos embora. Estava cansado, mas tinha que fazer o trabalho. E ela começou a falar que o pai tinha caído, tinha quebrado, não sei o quê, e que estava muito nervosa. E eu fui ouvindo. Aí eu cheguei perto e falei, eu posso orar para você? Ela falou, nem se aproxime de mim. Eu falei, amém, Deus te abençoe. Então. Nem para receber amor as pessoas querem mais. É uma pessoa que eu acho que eu ia falar de religião, que eu ia pregar, que ela tinha que se converter, irmãos. Né? João, nós trabalhamos juntos aí, a gente ia no Home Depot, eu falei, não vou levar o João mais não, toda hora tem que parar para orar. Mas esse é o estilo de vida, gente. Qual é a prioridade? É o trabalho ou ser, né? Lembra, qual que é o seu propósito? Quem se lembrar ganha um chocolate quebrado. Propósito. Conter Deus. Se você não se esquecer disso, irmão, você vai estar bem. Porque você acabou a busca, acabou aquele desespero. Agora, o que enche a sua boca, chega, né, dá água na boca para fazer, isso é chamado, isso o que você tem prazer em fazer. Agora, tudo que você for fazer tem que partir dessa base, eu estou contendo Deus nisso. Amém? Irmãos, isso vai abrir uma clareza. Para mim foi assim, tirou uma tampa, tirou um peso das minhas costas, e a preocupação que você vai ter, lembra de fazer um bolo de chocolate? É porque tem gente que tenta inventar tudo. Não, você foi feito para conter Deus. No casamento, fui feito para conter Deus. Na criação de filhos, eu fui feito para conter Deus. Na construção, eu fui feito para conter Deus. E quando você entende isso, você não se desconecta do céu. É 24/7 conectado com o céu. Amém? Veja a bênção de Deus sobre ti. Você consegue ver a bênção de Deus sobre ti? Amém. Seja generoso até mesmo com aqueles que te fizeram mal. E tudo isso aí vai ser baseado na Bíblia, porque é a história de José, se você prestar atenção. José vira para os irmãos e fala, o que vocês intentaram por mal, Deus se tornou em bênção. Ele reconhece Deus sobre tudo que está acontecendo.
Fala assim: Deus é soberano. E se Ele é soberano, tudo que está acontecendo, há a permissão, a autorização, ou Deus está chamando a sua atenção para algo. Você crê assim? Amém. Isso facilita a nossa vida cristã, facilita, irmãos. Amém. Nós tivemos essa semana a capacitação de pastores, é sempre muito bom, e foi muito falado sobre essas questões do reino, sobre as questões de como nós nos comportarmos, como nós nos comunicamos, né? E é muito importante nós sabermos expressar. A gente tem ensinado, desde que eu li o livro do pastor Márcio, e está reeditando o nosso pastor, né? Ele vai reeditar o livro Chama o Preço, é baseado também na história de José, mas nesse livro ele fala dos 3 M's. Quem sabe os 3 M's? Momento, maneira e motivação. Amém? Se a motivação está errada, tudo vai dar errado. Pastor, me dá um exemplo de motivação errada. Eu vou fazer. Eu lembro que tinha um amigo meu lá no Brasil, e eu lembro dessa expressão dele, sempre vem, ele fala: eu vou provar para minha, vou casar com essa menina e provar para minha família que está todo mundo errado. Ela traiu ele umas 5 vezes. Então, se a motivação é para provar para alguém o que você está fazendo, está errado. E se a motivação estiver errada, você não faz da maneira certa e você não faz no momento certo. Agora, muitas vezes a motivação está certa, mas nós fazemos da maneira errada, aí bagunça. Então você precisa do alinhamento desses 3 M's. Você precisa ter motivação certa, você precisa fazer da maneira certa, você precisa fazer no momento certo. Com esses 3 M's você fala o que quiser para qualquer pessoa, né? E não desperta a ira, e consegue entrar e sair em qualquer lugar. Então nós, como igreja, vamos aprender também nesse tempo. José, ele aproveitou com a motivação certa, no momento certo, né? Olha, lembra de mim quando você estiver lá, né? Da maneira certa, e Deus deu o livramento e levou ele a sentar, né? Falar que só abaixo de Faraó, mas na realidade quem mandava era ele. O Faraó fazia e executava, mandava executar aquilo que ele mandava. José reinou em uma terra estrangeira. Fala assim: eu sou chamado para reinar em uma terra estrangeira. Aleluia. Pode glorificar a Deus por isso. Glória a Deus. Veja, por meio de Jesus nós recebemos a abundância da graça, que é o próprio Jesus nos dando tudo. Mesmo você e eu não merecendo nada, Ele decidiu nos dar tudo. É assim que eu e você devemos viver. É assim que eu e você devemos olhar para a circunstância. Deus nos deu um presente. E se é um presente, não precisa trabalhar. Esquece isso, eu estou trabalhando a minha salvação. Esquece isso, eu estou trabalhando para que o Senhor me aceite. Ele já te aceitou. E se há algum trabalho na salvação, não tem necessidade de graça. Para que um sacrifício tão destruidor aconteceu? Para que ele foi tão arrebentado ali? Para que ele foi tão destruído? Para eu e você também trabalharmos. E se há alguma dúvida no seu coração com relação a isso, irmão, faz o curso de maturidade, vai te libertar disso. Não tem o que você precisa fazer para ser salvo. Não tem nada que você possa fazer que vai levar Deus a te amar mais ou menos. Ele já te ama por completo. Era incondicional. Fala assim: o amor de Deus é incondicional por mim. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não tem uma condição. Ele não tem não, mas se você, não tem se você. Agora, aqueles que querem reinar, aí o caldo engrossa, irmão. Os que vão reinar são aqueles que vão gastar os seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai. Agora, se você faz só a sua vontade, é a sua escolha. Mas vai lá na Bíblia e você vai ver que matéria-prima você está usando. A sua obra vai ser provada pelo fogo num dia, irmãos. Qual a agenda que acontece na sua vida? É momento de acordar. Você foi chamado para reinar, e é possível reinar, ter os seus sonhos realizados, porque Deus quer realizar os seus sonhos, mas ter Deus em primeiro lugar. Fala assim: eu quero Deus em primeiro lugar na minha vida.
O Pai sabe o que tem de melhor para nós, irmãos. Eu quero a vontade de Deus cumprindo na vida. Qual que é a vontade de Deus? Boa, perfeita. Quantas vezes você realizou a sua vontade e foi horrível, amarga, cheia de resultados difíceis? Porque você está trocando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela sua vontade natural. Mas fala assim: eu quero a vontade de Deus na minha vida. Quero a vontade de Deus na minha vida. Por meio de Jesus eu recebo a abundância da graça. Uma vez que você tem revelação disso, você vai viver como um rei. Fala para o seu irmão: você é rei. Pedro diz que nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Sacerdócio real. Você foi chamado para a realeza. Você se vê assim, irmão? Ou quando você olha para o espelho, você vê um pobre coitado, ou você conduz a sua vida sempre como um pobre coitado. Isso chama espírito de autopiedade, é um espírito maligno. Você deve repreender da sua vida e falar: eu fui chamado para reinar, eu sou chamado para reinar. E se posicionar dessa forma e buscar em Deus revelação. Pastor, onde eu vou ter revelação disso? Irmãos, o quanto você mais ler da palavra de Deus, mais entendimento e revelação você vai ter. Como é que está a sua leitura bíblica? É só o verso da YouVersion todos os dias? Um verso por dia? Os discípulos, por exemplo, se você quiser, eu posso começar a disponibilizar para o grupo da igreja. Mas nós estamos lendo na semana, cada semana um livro. Essa semana nós estamos lendo Isaías. Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia, se você não sabe. Começa os primeiros capítulos de Isaías, é como se fosse o Velho Testamento, e depois transiciona para o Novo Testamento, mostrando a pessoa, mas tudo apontando para Jesus. Eu, se fosse você, começava a ler o manual. Fala manual. Você vai saber exatamente como funciona. Quem já fiz essa pergunta aqui, eu gosto de usar o manual, mas às vezes você não lê o manual todo, você tem preguiça, né? Você lê meia tarde ali e de repente você termina de montar a coisa, sobrou lá uns 4 parafusos, umas 2 chapinhas, mas o negócio está funcionando, mas está faltando algo. Assim se você não ler a palavra de Deus, vai ficar faltando algo na sua vida. E principalmente o que falta é revelação. O povo perece por não conhecer, e não conhecer a palavra do Senhor, por não conhecer a visão de Deus para as coisas. Deus tem uma visão para você, uma visão de você e uma visão para que você aplique essa visão na sua vida, amém? Fala assim: eu posso viver uma vida de rei, porque Deus tem para mim. E não é soberba, irmãos, não é arrogância, entendeu? Não é andar com o nariz empinado, achar melhor, porque quando perguntaram, qual que é aquele que serve todos, esse é o maior. Mas não é porque você tem que servir e também que você tem que se considerar o patinho feio ou a pior pessoa. Você é importante para Deus nesse projeto na terra e você precisa se posicionar. Há uma desconexão geracional, irmãos. Da mesma forma que Deus trabalha com gerações, Satanás trabalha com gerações, com destruição de gerações, desconectar pais de filhos. Mas eu acredito nesse tempo onde o coração dos filhos se voltará aos pais e dos pais aos filhos. Eu acredito num novo tempo, uma nova geração. Eu acredito que nós estamos melhorando as gerações. Eu acredito que esses jovens que estão ouvindo essas palavras, e agora eu vou falar especificamente da nossa igreja, eles vão sim ser sacerdotes. Não vai ter jovem homem depois Nutella, sabe? E, irmãos, e não tem nada a ver com machismo. Porque da mesma forma que eu acho que o feminismo nasceu no coração de Satanás, o machismo também nasceu no coração de Satanás. Agora, Deus levantou o homem para ser a cabeça do lar. Nem a brincadeirinha, eu não gosto mais que a mulher é o pescoço, ela que vira, não. A minha não vira não, porque se virar eu vou enfocar.
Ela tem a opinião, e a opinião dela é muito pesada na minha vida. Pastor Márcio, no Conte de Casais, quem teve, eu falei, irmãs, presta atenção no que você fala, porque sua voz tem influência. E tem que ter mesmo. Às vezes que eu não ouvi, às vezes que eu não prestei atenção, by the way, I miss her, né? Tá esses dias todos lá em Orlando, tô só em casa. Faz falta, né? Mas às vezes que eu não prestei atenção, que eu não ouvi, eu me dei mal. Por causa da sensibilidade, por causa da percepção. Mas Deus quer levantar homens sacerdotes, irmãos. Homens que vão andar na frente. O que é o sacerdote? Ele anda na frente, ele prepara o sacrifício, ele ora mais. E irmão, se você não prestar atenção, e é natural, a sua esposa já passou lá na frente de você espiritualmente. E se você é daquele, minha esposa ora bastante, você não ora nada, irmão, é vergonhoso para você. Minha esposa conhece a Bíblia, e você? Quase nada, tem que perguntar para ela. Isso não é ser sacerdote. Sacerdote é ela realmente ter, olha, fulano, o que você acha disso? E claro, né? De novo, não tem nada a ver com machismo. Se você irmã acha que o pastor é machista, não. Eu lavo vasilha, arrumo a casa, eu uso avental também. Não tem nada a ver com isso, né? Eu posso ajudá-la sempre que for. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com se posicionar. Eu acordo de madrugada, eu vou orar, eu tranco a porta, eu checo as coisas, eu tenho que trazer a provisão para dentro de casa. Agora, se ela pode ajudar, amém. Irmão, desculpa. Porque tem um filme aí que o cara fica em casa cuidando. Já viu? Como é que chama isso agora? Home husband. Hã? Stay home dad. Tem um filme. Bom, não vou perguntar se você concorda ou não, mas eu vou falar minha opinião, irmãos. O que é isso? Stay home dad. Não, tem um filme, né? Uma loirinha. Né? No filme, ela é... Esqueci o nome do filme. Você assiste o filme. Eu me senti mal no filme. É ele que tem os dramas. Ela que sai para trabalhar, ela que é a pá! E ele... Mas você sabia que essa mentalidade, por causa desse filme, já estava... Tem gente que já crê, stay home dad. Tem algum homem aqui que quer stay home dad? Levanta a mão, põe o kimono aí. Põe o kimono e vamos lá para fora. Não, ele não é stay home dad, não. Your dad is not, you're wrong. He's a hard worker. Não, Ronaldão, sai dessa. Senão começa a vestir sainha. Não tem algum homem aqui que se sente mal com isso? Só eu, Júnior. Levanta a mão, macho! Não vamos deixar não, irmãos. Stay home dad. Ah, mas e se a mulher for um talento? Vai trabalhar e duplica a entrada em casa, ué. O dela é, mas se ela ganhar mais? Tudo bem. Excelente. Mas stay home dad, cuidando das kids. Eu não dou conta desse lado. Chega em casa, tá lá o cara olhando as crianças, fazendo... Ah não, meu irmão, vamos voltar para as raízes, né? Eu já tenho assim, homem que não faz jiu-jitsu, já tem... Vamos explicar. Não, ajudar deve, não pode não, deve. Porque as mulheres têm uma tarefa muito mais dura. A maioria delas trabalham fora, cuidam de criança e ainda. E agora o que os seus filhos estão cuidando? Agora, faz comida, limpa a casa, faz tudo. Mulher é um negócio fenomenal. Só Deus mesmo para criar um ser tão forte como vocês, amigos. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. O homem dá 2 espirros e já... 3 dias na cama. As mulheres saem trabalhando com febre, com não sei o quê. Não foi Deus que fez assim. Agora imagina, o homem já é essa moleza. I stay home dad.
stay no Home Depot. Mano, trabalha e sei lá, faz alguma coisa. Não me vem com esse negócio de stay home daddy, não. Mas se você gostar, pode ser. Eu não. Não. Não vai ser discípulo, né? Oh, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Você está vendo que as pessoas começam a criar coisas para distorcer a imagem e tirar a funcionalidade que Deus criou as coisas? Deus criou de uma forma simples. Deus, olha, imagina, a direção de Deus foi simples. Olha, você pode comer de tudo aqui, velho, só não come daquele do conhecimento do bem e do mal. O que o cara fez? Ele complicou, ele foi comer o conhecimento do bem e do mal. Ele foi usar e usufruir daquilo que não precisava usufruir. Eu tenho uma teoria comigo: se um homem tivesse comido primeiro da árvore da vida, né, ele primeiro se tornaria eterno mesmo, eu creio, na terra. Eu acho que nós não morreríamos mais. E aí depois eu acho que ele poderia conhecer o bem e o mal e ter conhecimento das coisas. Mas eu acho que ele inverteu a ordem. Eu acho que Deus tinha um tempo, porque Deus não é um Deus de restrição. Ele somente colocou um limite, boundaries, né? Ele só colocou, tipo assim, obedece aí que você vai ver que vai gerar bênção. Fala para o seu irmão, obedece a Deus, que você vai ver a bênção dele sobre a sua vida. Porque na desobediência é enfado, cansaço, é caminhar no deserto, é olhar para aquilo que Deus provê e falar: que isso, não é suficiente, como eles falaram para o maná, e morrer no deserto. Fala assim: eu não quero morrer no deserto. Não quero morrer no deserto. Tem irmão que não sai do deserto, né? Quando você está, irmão, no deserto? Não sai do deserto, não, estou no deserto. Não sai do deserto. Entra na terra prometida. Reina como estrangeiro na terra prometida. O americano, eu já ouvi de vários irmãos, ele olha para mim e para você e ele conta com o avivamento, com a nossa ginga, com a nossa forma alegre de ser. Nós, hispanos brasileiros, eles admiram isso. O americano falou para mim: não deixa isso morrer. Eu já falei isso para você. Na verdade, nós estamos nessa terra como peregrinos mesmo, como eu falei para você. Nós somos cidadãos do céu. Fala: eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do céu. Você já sentiu saudade de algum lugar que você nunca foi? Já, sério mesmo? É porque algo eterno está dentro de você. Algumas vezes eu penso: será que eu estou viajando? Será que eu comi algo estragado? Né? Mexe com droga, né? Será que eu comi algo estragado? Mas assim, a sensação de não pertencer, né? A gente escreve I belong, né? Mas eu não pertenço a isso aqui mais. Você se sente assim às vezes? Eu pertenço a algo. E quanto mais você se aproximar, quanto mais você ler a palavra de Deus, quanto mais você orar, quanto mais você gastar tempo na presença de Deus, mais você vai perceber que você não pertence a essa coisa, a essa correria, a esse enfado, a esse cansaço, a essa correria de realizar um sonho que você nem sabe se você vai conseguir desfrutar dele. Mas os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer na sua vida, amém? Eles jamais vão morrer na sua vida. Fala comigo assim: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer. Na verdade, você é peregrino, você está de passagem aqui, mas Deus tem o reinado para você nessa terra. Irmãos, e aí comprar um prédio, para nós vai ser só falar. De novo. Aí comprar um prédio para nós vai ser só falar. Agora sim! Um prédio com daycare, onde você vai poder pôr seus filhos, pagar um pouquinho a menos que você paga lá fora. E aí nós vamos abençoar, nós vamos nos conectar com pessoas, nós vamos ser, vai ter trabalho para aqueles que podem trabalhar nessa área. Aquele ali da esquina não deu certo por agora, né? Eles vão fazer Deus tem o melhor. Eles vão fazer um daycare lá. No projeto tem um daycare e um warehouse e um building comercial. 4 pontos comerciais lá. Não custou nada tentar, né, irmãos? Você crê ainda? Amém. Eu creio que Deus tem o melhor. Eu creio que Deus tem o melhor lugar para nós, né?
dono aqui não quer que a gente saia, não. Eu sei porque que ele não quer que a gente saia. Porque a gente sempre paga em dias, né? Nós estamos quanto tempo aqui, nunca atrasamos com ele, sempre foi bom. Mas eu creio que Deus vai nos dar um lugar, amém, irmãos? Agora, minha mente, meu coração, a minha oração, não de maneira, né, Deus tem que fazer, mas eu estou pedindo. A palavra de Deus fala que nós não recebemos porque nós não pedimos. Quando nós pedimos mal. Mas o que nós estamos pedindo não é mal, é o projeto de Deus, amém? Eu creio. Você crê nisso? O Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para que fôssemos o brilho do Senhor aqui. Ele te tirou, ele colocou a mão na massa mesmo. Como ele tocou no leproso, ele tocou em você, né, que cheio de lepra, cheio de pecado, sujo. Às vezes é algo maravilhoso que Deus fez, né? Você cheirando comida de porco, como foi o filho, né? E ele meteu a mão ali e te trouxe para a luz. Fala, eu vivo na luz. E fala assim, eu sou luz. Seja luz, irmãos. Aqui na igreja eu sei que não tem ninguém assim, mas sabe aquela pessoa que às vezes chega no lugar, parece que vem aquela nuvem cinza em cima dela assim? E tudo que você fala tem um but. Nós estamos com esse projeto. Mas esse projeto é muito bom, mas claro que o governo não vai aprovar isso. Mas a gente queria realmente fazer um daycare. Como vai fazer um daycare? Não tem professora, não tem estrutura. Mas vamos fazer um churrasco. A carne está ruim. A carne está muito cara. Vamos no cinema. Que cinema, velho? Esse cinema pra quê? Bicho, então enfia a cabeça na terra. Não posso falar isso. Vou falar ao contrário. Viva a abundância de Deus para você, irmãos. Você que tem filho pequeno, irmão, quero dizer uma coisa para você. É cansativo, mas aproveita o máximo. Olha que eu aproveitei o máximo. E eu sinto falta agora. Saudade. Também, mas diz que nem até mais também, né? Eu quero ter essa experiência. O Marcos Júnior fica preocupado, né? Eu não sei se eu não consigo expressar. E ele, você vai gostar? Você vai beijar, pôr no colo? Eu falo, cara, eu fiz isso com você, eu vou fazer. Só que eu não tenho resposta, né? Eu não tenho resposta para ele agora, porque eu não sei, eu nunca fui avô, né? Mas eu sei que é bom, né? Os que deram testemunho é bom. Mas, irmão, aproveita essas coisinhas pequenininhas aí, cresce, perde a inocência. Aproveita o que você tem com suas crianças. Eu já falei isso para você, eu lembro que o Marcos Júnior começou a jogar bola. E eu sou profeta, tá, irmãos? Aí eu lembro da Lisandra às vezes, porque ele chutava a bola na casa inteira. Quem conheceu ele lembra, quebrava as coisas. O que foi? O Marcos Júnior chutando a bola. Aí às vezes a parede ficava a marca da bola, né? E ele chutando bola na parede. Eu lembro da mãe dele às vezes, não me irritava, literalmente não irritava, irmãos. E às vezes ela irritava. Eu me lembro, depois de algumas vezes, né, de perceber e tudo, eu falei para ela, olha, vai ter um dia que você vai chorar para ouvir o barulho dessa bola. E no dia que ela chorou, eu estava do lado. Que ele foi para o México jogar bola. Eu falei, tá vendo? Eu te disse. Então, se você tem uma pequenininha aí, aproveita o máximo. Né? Cresce rápido demais. Esse negócio é igual o frango de granja, cresce rapidinho. Mas é muito bom olhar para eles hoje e ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, a bela, uma mulher cheia de decisão, de autoridade, de vontade. É muito bom. E é muito bom olhar para ela e ver algumas coisas que minha e da Alessandra. Você já olhou para os seus filhos e viu você lá? Não pense que o que você vai fazer vai passar despercebido. Se Deus não é prioridade para você, vai ser difícil seus filhos terem Deus como prioridade. Coloque Deus como prioridade em tudo e eles vão falar, papai, mamãe. Seu filho está vendo você orar, você chorar diante de Deus. Por que você está chorando, pai? Porque Deus é bom, filhão.
Fala para o seu irmão, você tem uma missão. Porque como estrangeiro nessa terra, você tem uma missão. Fala assim, eu sou abençoador dessa terra. Oh, meu Deus. Irmãos, a igreja tem que pregar sobre isso. A igreja tem que pregar sobre isso. O Brasil precisa viver uma geração assim, comprometida, patriota, uma geração, o Brasil precisa de uma geração verde e amarelo, não vermelho e branco. Não vou falar de política, mas vermelho, verde e amarelo, né? As cores da bandeira do Brasil. Patriotas, homens que amam aquela nação cheia de recursos. E você que está aqui, que quer viver aqui, você precisa, isso mesmo, branco, azul e vermelho. Você precisa saber de que você está aqui como um grande contribuidor, tanto cultural quanto de manutenção do que acontece aqui. Eu trabalhei em uma das melhores empresas de piso, e infelizmente essa empresa faliu, e o meu coração partia de ver brasileiros e hispanos roubando da empresa o tempo inteiro. Roubando, literalmente, ladrões. Roubando. Suga. Eu pensava, falei para alguns, velho, vai chegar uma hora que não vai aguentar, vai quebrar. Falei para o cara do Real, bicho, você tem que... Não dedei ninguém, né? Nada Smith. Eu falei, mas presta atenção aí no warehouse que está acontecendo. Às vezes o cara tinha que fazer uma porta de transição desse tamanho, ele levava um bando, João, com 12 pedaços de moldura. Eu vi o cara carregando, aí você olhava na ordem dele, ele precisava de 3 feet, ele estava levando 200 feet da coisa. Precisava de uma lata de verniz, ele pegava 10, pegava um, pegava o outro. Eu ficava olhando aquilo e falava, cara, foi no berço, meu pai que me ensinou isso, mas não tem nada a ver com o cristianismo, isso tem mais a ver com o caráter, né? Mas também a pessoa, para mim tem ligação com inteligência. Da onde você tira, uma hora vai fechar. Foi dito e feito. A melhor empresa de piso foi a falência. E sabe como que Deus é bom? Uma semana antes da empresa fechar, Deus me tirou de lá. O cara tinha saído, ele me ligou, falou assim, Marco, eu queria que você fosse. Eu era o último instalador na Georgia Floor, tinha uma ordem, né? Eu era o último. Ele me ligou e falou, você vai ser o primeiro para cá. Tudo que tiver de unfinished, madeira e instalação vai ser com você. Você acha que eu quis? Claro que eu quis. Quando você passa na 75 ali, tem o Atlantic Station. Quem conhece o Atlantic Station? Eu fiz a maioria daquelas casas ali na época de trabalho. Muito trabalho. Deus me abençoou muito. E eu soube ser uma bênção. E eu soube receber essa bênção. E eu creio que Deus tem isso para você. Fala assim, eu quero isso para você também, irmãos. Como pastor, principalmente. Quero uma igreja próspera, amém? Uma igreja próspera, onde nós lançarmos os projetos, eles vão acontecer. Mas você precisa entender, quanto mais você guardar de ser generoso, menos você vai ter em Deus. Mas quanto mais você entender, pastor, por que eu vejo o ímpio prosperando? Já falei isso para você, porque às vezes o ímpio entendeu princípios que eu e você conhecemos e não praticamos. O da generosidade é um deles. Mas ele está fazendo com interesse. Inteligente dele, né? Bill Gates mesmo já deu a fortuna dele quantas vezes, né? Essas pessoas aí, esses jogadores de futebol, eles fazem, claro, por taxa, mas anyway, de uma forma ou de outra, eles estão abençoando a vida de muitos. Fala assim, eu sou uma bênção. Reinar em vida significa o que eu faço glorifica a Deus. Vá para casa hoje, nesta manhã, leva essa pergunta: o que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Se nós tivermos essa pergunta no background da nossa mente sempre, quando eu for sentar, e isso, irmãos, eu estou pregando para mim mesmo, ao invés de falar de alguém, eu vou pensar, isso vai glorificar a Deus? Não. Às vezes nós falamos só para a necessidade de concordância, para saber se alguém pensa como eu penso. Não, para que isso, né? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes eu já fiz isso? De falar algo desnecessário para alguém, só pela necessidade de concordância. E aí você destrói a imagem de alguém que às vezes, que com certeza a pessoa não é aquilo.
Na maioria das vezes, porque as suas falhas não te definem. Amém. Só a Isabela que crê. As suas falhas não te definem. Amém. As suas falhas não te definem. Você não é as suas falhas. Onde você está não é o final. Deus tem mais para você. Deus tem reinado para você. Você recebe nessa manhã? Deus quer que você reine. Deus quer que você reine. Olha para a figura do rei, né? Estão falando da Elizabeth aí, dessa mulher, ela é imortal, né? Sério mesmo, tem até uma teoria de conspiração aí de que alguma coisa que ela tem, eu não sei, eu acho que a velhinha é forte mesmo, né? Só isso, mas rapaz, mas que realeza, né? Eu quero ser um velhinho daquele jeito. Eu quero ser um velhinho largado com o cabelo todo assim. Eu quero ser um velhinho enxuto. Deus tem o melhor para mim e para você. Eu não vou cansar de repetir isso nessa manhã. 1 Pedro 2, 11 e 12 fala assim. Esse é um texto também que vai estar básico na nossa, mas é para confirmar para você. Fala assim: eu creio o que a palavra de Deus diz. Eu creio que eu sou o que a palavra de Deus diz. Eu tenho o que a palavra de Deus diz. Você tem o que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Fala assim: amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós abastardes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Fala, boas obras. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, Deus somente tem boas obras para você. Você foi feito para reinar em boas obras. E aí, irmão, não importa o que é, entendeu? Não importa o que você está fazendo. Está limpando a casa, né? Você viu lá nos tópicos. Deixa uma oração de lado, limpa a casa. Agora acho que é a Diana, a mãe da Sabrina, que está limpando. A irmã Diana, uma casa onde tem o cara era pastor, Fosquer. Acho que a Sabrina já foi lá, né? Neste, né? Ele joga cerveja, ele vomita. Não sei como que a Sabrina e a Diana estão fazendo, mas eu chorei por aquele garoto. Eu falei: Senhor, o Senhor vai mudar a vida dele. E o banheiro dele eu deixava impecável quando eu ia lá na casa. E eu falava: Senhor, que o perfume dos céus fique nesse lugar. Mas as primeiras vezes eu falava: que cara nojento, eu queria bater nele. Por que não vomita pelo menos dentro do vaso? Tem que vomitar no chão. E cerveja, tudo acontece. Nossa. Aí o Espírito de Deus falou: você tem pregado tanto sobre amor, não dá para limpar um banheiro com amor, não. E aí o Espírito de Deus me ensinou, e o Júnior me ensinou a limpar espelho. Agora nunca mais eu esqueço. Eu esvaziava um vidro de um index no espelho, ficava manchado. Aí o Júnior, a aguinha, o espelho fica cheio, dói o olho. Eu falei: uai, cara, você não me falou isso antes, Júnior? 23 anos limpando a casa lá. Mesmo que você não tenha clareza nesses dias de mensagem, se você se ligar no céu, o Senhor vai te dar clareza. Você crê nisso? A palavra de Deus é que traz clareza. Você está vivendo num país, nesse país não por acaso. Você foi plantado aqui com um propósito. Fala assim: não ao acaso, mas pelo propósito. Amém? Você foi feito para conter Deus nessa nação. Deus tem um plano para você. E mesmo que você não esteja entendendo, a obra de Deus vai acontecer na sua vida. A obra de Deus vai acontecer na vida dos teus filhos, amém? Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar, e Ele vai terminar. Nós vamos tirar exemplos da vida de José. Irmão, eu sou apaixonado por José. Eu acho a vida de José tremenda. Eu acho sim que ele falhou quando teve os sonhos. Eu acho que ele meio que a soberba entrou na vida dele, e ele começou, né? Mas também com um propósito, né? Para que tudo acontecesse, né?
para que ele fosse jogado no poço, para que ele fosse vendido como escravo, para que ele pudesse chegar no Egito por esse caminho, e lá no Egito ele salvar uma nação e estabelecer a nova nação, estabelecer a nação de Israel. Deus está levantando uma nação através da sua vida. Somente aperte o cinto e preste atenção nisso. Ele foi o exemplo e é, claro, de alguém que viveu numa terra estrangeira e viveu como um vencedor. E por causa do sonho, né, como eu disse, os irmãos não compreendiam. A mulher de Potifar invocou com ele. Sabe, José tinha tudo para dizer, quer saber, Duma, deixa eu morrer nessa cadeia aqui, que eu acho que se eu sair é perigoso até alguma coisa acontecer. Mas não. Ele termina na sua velhice reinando com a sua família. Ele foi o exemplo de alguém vencedor. Fala comigo, vencedor. Não quer dizer que ele não teve lutas e adversidades, mas ele terminou a sua vida como vencedor. Como eu disse para você, o que você está passando, o que está acontecendo agora, não determina a sua vida. Fala, não determina a minha vida, os meus problemas. Porque muitas vezes nós pensamos que nós somos aquilo que as pessoas falamos, ou os problemas que nós estamos vivendo, mas você não é aquilo que as pessoas falam, ou os problemas que você está vivendo. Você está momentaneamente nessa situação, mas o Senhor tem algo melhor para você. Eu creio que eu e você podemos viver na terra que Deus nos plantou como vencedores em Cristo Jesus. Amém? Não se esqueça da morte de Cristo, não se esqueça da ressurreição. Ele fez isso para que eu e você reinássemos. Ele fez isso para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Fala assim, eu sou justiça de Deus. Irmãos, meu coração se alegra e se enche de paz com essa expressão, porque ela significa muito, né? Você é a expressão da justiça de Deus. Para de usar o dedo, às vezes, para somente apontar as pessoas. Começa a abraçar mais, começa a amar mais, começa a ser essa justiça, começa a ser justo. Para de querer levar vantagem em tudo. Só entra se tiver vantagem. Mas se você tiver que doar? Não quero, só quero se tiver vantagem. Não, às vezes você vai doar agora e receber muito depois. Às vezes você vai perder agora, mas vai ganhar muito depois. Não se esqueça da morte de Cristo. Nós vamos estabelecer isso, vou conversar com os discípulos ainda, mas eu queria já te adiantar. Eu sempre tive vontade, né, de fazer a ceia todos os domingos. Todo domingo tem uma ceia. E eu vou te dar o link do coisinha que a gente compra para você fazer ceia em casa. Você é sacerdote, hoje nós vamos tomar a ceia aqui. Família junto com você, sua esposa. Aí você ensina para os filhos. Olha, se você estiver nessa idade, você vai tomar a ceia. Depois que você batizar, você vai tomar a ceia. Hoje, você vai comer um pedacinho de pão aqui comigo. E nós vamos celebrar juntos o que Jesus fez. E eu garanto para vocês, se forem das nossas crianças, eles já sabem bastante o significado da morte de Cristo. Criança é precioso, né, irmãos? Irmãos, quem que está aqui vai participar do Impacto? Dia 17, fazendo. O senhor já convidou. Faça a sua inscrição, olha lá o André lá atrás. Eu garanto para você, o Impacto é uma overdose do poder de Deus. Eu garanto que a sua vida jamais será a mesma. E eu vou dar uma notícia para você. No segundo semestre nós vamos fazer um encontro com Deus. Pastor, qual que é a diferença? O encontro com Deus nós vamos ficar 2 dias fora. Nós vamos voltar, vamos tentar fazer pelo menos no ano um cada desse. Nós vamos sair do ambiente, né, daqui. Eu sei que é mais difícil, mas a maior dificuldade que as pessoas têm é de ir para o trabalho, né? Nós não vamos. Até então nós decidimos como pastores, né, nós somos
quase 30 ou mais de 30 pastores. E nessa capacitação nós decidimos, né? O pastor Luiz tem feito uma mentoria, o ano da aceleração, e ele está ministrando sobre isso, e o pastor Luiz tem nos desafiado a muitas coisas, eu amo a vida dele, o pastor Márcio também por isso. Porque se você está num lugar que não te desafia, irmão, presta atenção no que está acontecendo, né? Nós somos todo o tempo desafiados. Você é desafiado a abrir sua casa como anfitrião. Eu quero te desafiar a participar de uma célula. Essa é uma igreja de células. Participar dos encontros, participar dos cursos, se inteirar da visão, sabe? Não há crença neutra. Fala comigo, não há crença neutra. Entendeu? Então, o que o seu filho está aprendendo é importante você saber também. É importante você saber o que nós pregamos, o que nós ensinamos. E através dos cursos, curso de maturidade, curso de treinamento de líder para aqueles que vão ser líderes e o seminário. Amém? Nós vamos abrir o seminário é muito precioso nosso. Então eu queria te incentivar dentro dessa estrutura a você se encaixar em nome de Jesus. Eu e a Elisandra vamos abrir uma nova célula também, nós vamos estar voltando a liderar células, provavelmente na área de Quenessal. Né? Se você mora por lá e não participa de uma célula. Mas você que é membro dessa igreja, eu queria te pedir, né? Hoje tem o Rodolfo como célula de adulto, o André como célula de adulto. Essas células estão prontas, o desafio é multiplicar, né, irmãos? Esse ano essas células ainda. Nós queremos quebrar aquele negócio que na América é difícil servir a Deus. Na América é possível servir a Deus, amém? Se você quer abrir a sua casa como anfitrião, nos procure, nós temos o curso de anfitrião também. Eu quero garantir para você, pelo menos um chiclete pregado no seu sofá e uma marca de Coca-Cola vai ter no seu carpete novo. Nós costumamos falar isso para o anfitrião, né? Que o anfitrião é aquele assim, não toca no meu sofá é branco, meu carpete está limpo, não dá para ser anfitrião. Ah, pastor, mas é a casa da mãe Joana? Não, vamos tentar evitar, mas é difícil, às vezes acontece, um chiclete empregado. Aqui, ó, quem fez, a telinha do celular vai quebrar ou vai dar uma cárie no dente. Não, mas debaixo dessas cadeiras tem chiclete pregado, irmãos. Os servos aí sabem, a gente levanta cadeira para quem já? Eu já peguei vários, já pegou, Júnior? Vários chicletes. Parece que a pessoa tira o chiclete e prega embaixo da cadeira. Daí. E eu vou falar para você, irmãos, não pode ser só visitante, não. Ah, são jovens, não são jovens só também, não. Pode ser na casa. Nós vamos trocar essas cadeiras aí também. Nem fique de pé. Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração. Eu espero que Deus continue falando com você. Fala assim, eu fui chamado